Boa noite, irmãos. Mais uma oportunidade na casa de Deus. É assim que o salmista chama o templo, casa de Deus. Paulo também chama de casa de Deus. É um tempo maravilhoso. E nesta série dos salmos, hoje nós estamos no 66, que é um cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Mas eu dei como título: o que oferecer a Deus por suas bênçãos? O que é que eu devo oferecer a Deus? Deus tem sido tão bom. Esse salmo, ele é muito parecido com o anterior, que também é um salmo de gratidão, é um salmo de ações de graças, e que ele era cantado no templo. Aqui na minha Bíblia, o subtítulo dele é Cânticos, Salmo e Canto de Davi para o cantor mor. Isso significa que ele era cantado lá no tabernáculo, que era aquele templo ambulante, não era o templo fixo ainda, e era acompanhado por instrumentos musicais, por sacrifícios, por votos. Isso é muito importante. Quem ia louvar a Deus, ele não ia só cantar, ele ia também oferecer alguma coisa a Deus, não para pagar, mas para mostrar gratidão. Ele levava aqueles sacrifícios, que eram aqueles sacrifícios cruentos ou de sangue, eram de animais valiosos, que ele tirava do rebanho dele. Tinha os sacrifícios pelo pecado, tinha os holocaustos que era de consagração à vida, tinha os sacrifícios pacíficos, e quando eles estavam lá, faziam votos: Senhor, o Senhor tem sido tão bom comigo, que eu me comprometo que eu vou fazer isso pela tua obra, pela tua casa, pelo teu serviço. Então, o que oferecer a Deus por suas bênçãos? E é interessante que a semelhança do Salmo 65 é um salmo de escopo ou de abrangência universal, porque toda a terra é conclamada a glorificar a Deus. Mas vamos ler o salmo, vamos ler esse salmo, e eu vou pedir o Misael que venha fazer a leitura. Misael, vamos. E ele começa: celebrai com júbilo a Deus todas as terras, ou seja, universalmente. Salmo 66. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão. Cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com a vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciaram os meus lábios e falou a minha boca quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma.
A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela sabedoria e pelo louvor que temos aqui a aprender, Senhor, de como devemos nos portar na tua casa, de como devemos agir, como devemos viver. Nos abençoa aqui para que possamos cumprir o que este salmo está falando, que possamos estar sempre na tua casa, te obedecendo, orando a ti, levando a ti todas, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades, toda a nossa vida colocando em tuas mãos. Abençoa essa mensagem, Senhor, e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O que oferecer a Deus por suas bênçãos. E veja bem, esse oferecer a Deus não é do que sobra, se sobra. Aqui fala em que o salmista diz que ele oferece o melhor que ele tinha, o melhor do seu rebanho, os mais gordos, os mais sadios, e é uma diversidade de ofertas. Ele diz aqui: oferecer-te-ei holocaustos gordurosos, com incenso de carneiro e novilhos com cabritos. Certamente quem oferecia isso aqui devia ter muito recurso, mas até o pobre ele poderia procurar dar o seu melhor. E o nosso melhor para Deus não é contado em quantidade. Nós vimos que aquela viuvinha que entrou no templo e colocou 2 moedinhas, Cristo disse, por conta da motivação correta no seu coração, da pureza das suas intenções, ela queria realmente ajudar, ela queria fazer o melhor para Deus, e o melhor que ela tinha naquele dia era aquelas 2 moedinhas. Ela colocou lá. Outros ricaços, outros abastados chegavam lá com um saco de moedas, e as moedas valiam muito naquela época, que eram de prata, de ouro, e achavam que estavam dando o seu melhor. Mas Cristo examina o coração. Ele chega mesmo até aqui dizer que, se o Davi diz: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, Deus não se deixa subornar por ofertas, por dinheiro. O crente pode dizer: mas eu não só dou dízimo, mas eu dou muitas ofertas. Tem crente rico, especialmente lá nos Estados Unidos, que ele dá 2, 3 dízimos. Ele entrega o dízimo dele para a igreja, e além disso ele sustenta missionários no mundo inteiro. E o dinheiro que ele tem ainda sobra, ele não gasta na vida. Mas aí você diz: Deus está se agradando da oferta dele? Deus vai se agradar da oferta dele se no coração dele ele não estiver contemplando a iniquidade, se ele não está tendo uma duplicidade de vida, se ele é real, se ele é autêntico, se ele está vivendo em santa piedade e temor a Deus. Então o salmista aqui, ele convida a todos a celebrar com júbilo a Deus. Celebrar com júbilo é quase que louvar a Deus com todas as forças. Por isso que às vezes eu fico triste na hora do cântico aqui, você não está celebrando. É quase como se você estivesse usando todo o seu fôlego, como se você estivesse gritando, soltando a voz, como o Edson soltou hoje. Hoje o Edson soltou a voz, a gente ouviu a voz dele. Então, celebrai com júbilo, com alegria. Por isso que o crente se alegra quando ele vem para a igreja, porque quando ele chega aqui, ele lembra de tudo que Deus tem feito por ele.
e que Deus não merece ele estar lamuriando, se reclamando, mas com júbilo. Exatamente. Então o salmista havia sido, o Davi, ele havia sido tão abençoado por Deus, que Deus tinha agido com tamanha providência na vida dele. Isso não quer dizer que ele não passou por aperto, por provações, por situações difíceis. O salmista, ele teve, acho que pouca gente foi tão provada e passou por tantos becos sem saídas, por tantos fundos do poço como ele. Mas Deus, na sua providência, o guardou. Ele vai falar aqui, no nosso texto, ele vai dizer aqui, fizeste, aqui no versículo 10, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. A prata, para ser purificada, para que saia aquela borra, aquela escória, ela é colocada em uma fornalha que é aquecida, e a pessoa que trabalha no refino, na purificação da prata, ele tem uma fornalha, tem um fojo onde ele coloca carvão, ele coloca lenha e vai aumentando o fogo e vai abanando ali para que aumente o fogo, e quanto mais ele coloca fogo, aquela prata ou o ouro vai soltando as impurezas, vai soltando uma espécie de borra que sobe. Quando ela está na superfície do caldeirão, ele toma tipo uma colher, uma concha, e vai tirando aquela borra. E alguém pergunta, quando a borra sobe, ele tira a primeira quantidade de borra, a prata está purificada? Não. Ele bota mais fogo ainda, para que aquela borra que ficou oculta lá por dentro, ela suba. E disse, então quando é que ele vai parar de botar fogo? Ele vai parar de botar fogo quando ele olhar para a superfície daquele depósito, aquele caldeirão que está, onde está a prata. Quando ele olhar a prata ou o ouro, quando ele olhar para a superfície do caldeirão e ver a cara dele, ela ficou tão pura que ficou como um espelho. Então a pergunta, o Edson pergunta, e quando é que as minhas provações vão parar? Quando é que Deus vai parar de botar fogo para me queimar? Quando ele olhar para você e ver a cara de Jesus. Então vai depender, de certa forma, da gente. Se eu contemplar o pecado, a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Eu vou orar, e eu não vou ter a resposta. Então ele vai falando aqui, no versículo 1, vede, no caso, quando ele diz, aclamem, celebrai, gritai louvores a Deus, é um grito de lealdade, mostrando, eu sou teu Senhor, eu sou teu servo, não importa a fornalha que eu passar. E é algo semelhante conforme está lá em 1 Samuel 10 e 24. Então disse Samuel a todo o povo, vede já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disse, viva o rei. Então é uma aclamação, é como nos jogos, especialmente nas Copas do Mundo, quando o Brasil faz um gol, o que é que acontece? As pessoas pulam da cadeira e gritam.
certamente na igreja a gente não vai fazer isso, vai fazer com ordem. Mas quando eu estiver cantando, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Ou seja, cantando para valer, urrando que nem leão. Não é esse miado de gato que geralmente a gente vê, não. Parece que a pessoa está cantando é para dentro, está insatisfeita, está magoada, está ressentida, está frustrada. Deus merece a minha cara feia? Não, não merece não. Então, ele faz uma conclamação aqui, que todos devem a Deus esse entusiasmo. Aqui está em vista o governo universal de Deus. Deus é o soberano absoluto do universo, Ele é o Criador. Neste salmo, tanto o 65 quanto o 66 está tratando a Deus, o nome de Deus, de Elohim, o Deus Criador, o Deus soberano e governante do universo. E o salmista, ao longo da sua coleção de salmos, ele tem sempre em mente de reconhecer de que Deus é o soberano e que todos os povos da terra deveriam também reconhecer que Deus mostrou através dos seus feitos tremendos e terríveis que não tem ninguém para enfrentar Ele. Todos os povos que tentaram enfrentar Deus, e aqui ele vai citar o caso do Êxodo. Ele enfrentou o faraó com todo o seu poderio, depois enfrentou o mar. Ele vai dizer aqui, versículo 5, ele diz: vinde, vede as obras de Deus, é terrível, é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. E ele então dá em seguida uma ilustração: converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Então é muito importante, tremendo, no versículo 3, dizer a Deus, diga para Deus, né? O que eu devo oferecer a Deus? Eu devo oferecer o meu reconhecimento. Quão tremendo és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão os teus inimigos. No 2, ele continua dizendo: cante, cantai glória, a glória do seu nome, dai glória a seu louvor. Pare de ser idólatra de homens, de partidos políticos, de times de futebol, até da sua própria família. Diga para Deus: o Senhor é que é a minha glória, o Senhor é o meu tudo, eu sou apaixonado pelo Senhor, eu sou teu fã, eu não tenho ídolos aqui na terra. Então é louvar a Deus reconhecendo toda a sua magnificência, toda a sua grandeza, que Ele é maravilhoso. Continuando no versículo 3, nós vimos que ele vai falar do Êxodo, que Deus fez maravilhas que impactou o mundo inteiro. Quem estuda o livro de Êxodo e como Deus tirou aqueles escravos com mão poderosa, com feitos tremendos, aquelas 10 pragas são terríveis, e que Deus repetiu ao longo da história, não na mesma sequência, mas que Deus deu resposta aos seus inimigos, especialmente aos inimigos do seu povo.
No versículo 4 ele diz: todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão e cantarão o teu nome. Se você não quer cantar agora, se você não quer adorar agora, o livro de Filipenses diz que para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai se prostrar sim, toda a terra. Quando Jesus Cristo voltar, até os que estão no inferno dobrarão seu joelho. Isso é magnífico. Por isso ele diz: vinde, olha as obras de Deus. É tremendo, é terrível nos seus feitos. Não tem quem possa resisti-lo. Não tem quem possa vencer Deus. No versículo 6 ele vai dizer: converteu o mar em terra seca. Ou seja, não tem obstáculo para Deus. Passaram o rio a pé, quando eles iam passar para atravessar para a terra da Palestina com Josué, não a terra da Palestina, mas Canaã. Então, no versículo 7 ele diz: ele domina eternamente. Aqui está o governo eterno de Deus. Ele domina pelo seu poder, a coroa de Deus, o cetro de Deus, o reino de Deus nunca esteve ameaçado por nada nem ninguém. Aqui fala da sua onisciência: os seus olhos estão sobre as nações. E então ele dá um aviso: não se exaltem os rebeldes. Porque ele diz que os rebeldes, os soberbos, podem fazer sua cama nas estrelas. Eles podem criar uma estação espacial no cosmos, aparelhada de tudo, toda a tecnologia possível para sustentar a vida. Deus diz: de lá eu derrubo. Ele governa eternamente. Os que se rebelam serão convocados a prestar contas, se não fizeram o que a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Porém, para os soberbos, a desgraça eterna. O Salmo 75, 4 e 5 diz: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem falei com insolência contra a rocha. Ele está dizendo: você que blasfema contra Deus, você que acha que é o cara, que é o bambambam, você que diz que não teme a nada nem a ninguém, nem a Deus, ele diz que vai tapar a sua boca. Ele disse que você vai cair, você vai ser derrubado. Versículo 8, então, numa convocação universal, ele diz: bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ou seja, promova o louvor a Deus. Não só louve, mas promova a adoração a Deus. Tem gente que nem louva, mas ele tenta impedir a obra de Deus. E Deus está dizendo: você que é soberbo, você que é arrogante, você que se rebela, você vai cair. O seu papel, que você deve para a mim, é promover o meu louvor. E aqui nós somos convidados a se afastar dos arrogantes, a não seguir o seu mau exemplo, mas ao contrário, oferecer sacrifício de ações de graças, louvar a Deus, esse Deus que é eterno, esse Deus que não tem igual, que é único. O verso 9 diz: ao que sustenta convida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés. É incrível que cada coisa que sustenta a vida humana depende de Deus e é controlada por Deus. Quem deu o espírito ao homem, quem deu a alma, deu o espírito ao homem, foi Deus.
E aquele que deu é o mesmo que pode tirar a sua ânima, sustenta e faz com que os seus pés não escorreguem, seus pés não sejam abalados. É Ele que é responsável pelo nosso sucesso. Por isso que sem Ele ninguém pode ser feliz. Nenhum sucesso com Deus é verdadeiro sucesso. O sucesso de Israel foi Deus. Sempre que Israel confiou em Deus, ele não tinha adversário, nem um império superpoderoso como o egípcio, nem todos os povos guerreiros que na época dominavam a metalurgia, tinham carros de ferro, tinham armas de ferro. Israel não dominava a arte da metalurgia. Naquela época lá do Josué, eles tinham saído do Egito, então eles dependiam para ter artefatos de ferro das nações pagãs. Quem dominava a metalurgia principalmente eram os filisteus. Mas mesmo assim, eles tendo os carros de ferro, as armas de ferro, Deus dizia para os heróis da fé: não tenha medo, porque eu vou batalhar por vocês. E Deus ainda fazia de uma forma vergonhosa. Lembra aqueles que abatem o orgulhoso? No caso de Débora, o rei lá tinha carros de ferros, mais de 900, e que vinha contra Israel com armas poderosas. E Deus disse: não se preocupe, eu sou Jeová Sabaote, eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou o Senhor da guerra. E então, quando o inimigo veio com seus carros, Deus mandou uma chuva e os carros de ferro ficaram tudo atolados. Israel foi lá e pegou todo mundo de calça curta. A arma que era contra Israel se voltou contra eles. Hoje Israel está cercado por inimigos, mas tem um que defende Israel. Versículo 10, ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Então Deus fez com que Israel fosse para o cativeiro. Até Israel ir para o cativeiro, ele adorava imagem de escultura. Depois que Israel voltou da Babilônia, o judeu tem medo de imagem de escultura, de estátuas, eles têm pavor. Os judeus ficaram purificados da idolatria por conta do sofrimento. O versículo 11 diz: tu nos puseste na rede. Eles caíram na rede, Nabucodonosor. Afligiste os nossos lombos. Quando o povo, ele disse: eu vou responder as orações de vocês, eu vou defender vocês, mas vocês não devem contemplar iniquidade. Vocês são um povo santo. Vocês devem viver santamente, piedosamente, diferente das pessoas que vivem ao seu redor. E Deus espera isso também da igreja, que os homens e mulheres da igreja vivam de forma santa, que não tenham um proceder igual ao dos pagãos modernos, que as mulheres crentes se vistam de uma forma diferente, se cobrindo de uma forma honrosa, que se olhe para a face dela e não para outras partes do corpo. Que os homens não fiquem atrás de novos casamentos, de novas mulheres, as mulheres de novos maridos, que aprendam a honrar o seu cônjuge, a educar seus filhos no temor e na doutrina do Senhor. Caso não façam isso, você vai ver a quebradeira. Crentes aí que vivem uma vida desgraçada, porque querem a bênção, mas não querem obedecer ao abençoador. Querem olhar para a iniquidade.
no versículo 12, aqui diz: não só adorar, porque muitos celebram, adoram, dançam e pulam na igreja, o que não é certo. Deus quer que tudo seja feito com decência e ordem. Eu posso adorar a Deus, louvar com alegria, sem precisar ficar pulando, ficar dançando. Mas alguns dançam, pulam, falam línguas, dizem que estão profetizando, estão decretando. Porém, a vida lá fora não corresponde à vida dos santos. Eles, de fato, não têm compromisso com a verdade do Evangelho. E aqui no versículo 12, o salmista, ele tinha tido uma experiência terrível. Ele era fiel a Deus e ganhava todas. Mas aí ele contemplou a Batseba, a mulher de outro homem, quando estava tomando banho. E ele desejou, cobiçou aquela mulher, e então ele contemplou o pecado, contemplou o mal, adulterou com aquela mulher, e então ele passou por problemas terríveis, uma vida desgraçada, que se Deus não tivesse misericórdia, ele teria morrido. Deus restaurou muita coisa, mas ele disse: tem coisa que vai ficar na sua vida por resto da sua existência. Então Davi, ele sabia que não adiantava só louvar, é glorioso vir para a igreja e louvar a Deus, mas também ter compromisso com Deus. Aqui são os votos. Versículo 12 diz: fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Deus não matou Davi. Deus deu uma segunda chance para ele. E Deus dá uma segunda chance para você que tem errado, que tem contemplado a vaidade, contemplado o mal. Nos trouxeste para um lugar espaçoso, num lugar abundante, num lugar de bênção. Deus quer nos tirar do aperto. Lembra que quando a pessoa está numa situação difícil, diz que ele está passando por aperto, ele está numa vida apertada, é como se ele estivesse num lugar muito apertado. E aqui Deus diz, o salmista diz: louve a Deus, se comprometa com Deus, e Deus vai te tirar do lugar apertado e vai botar em um local espaçoso. Em Isaías 43:2, então ele vai cumprir essa bênção aqui: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, não te afogarão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, como foi no caso dos 3 jovens lá na Babilônia. A chama não os queimou. Deus está dizendo: o teu problema não é o teu problema, o teu problema é a tua relação comigo. Se a tua relação comigo estiver bem, teus problemas, ele diz aqui, pode ser águas que estão querendo te afogar, mas eu vou estar contigo, não vão te afogar. Os rios podem estar subindo e carregando todo mundo, mas eu não vou deixar você afundar. O fogo pode levantar para cima de você, mas não vai te queimar. A chama não vai arder sobre você. Então esse é um salmo que ele diz o que fazer diante do Deus que é o governador do universo, do Deus que é absolutamente santo. E o salmista no 13 ele diz: entrarei em tua casa com holocaustos. Holocausto era aquele sacrifício em que quem podia levava um boi, um novilho, do melhor que tinha, e esse boi era colocado sobre o altar e era queimado completamente. Podia ser, quem não podia dar apenas um cordeiro, um carneiro, e
o significado do holocausto, ele está dizendo, quando ele oferecia o holocausto, eu estou consagrando toda a minha vida para o Senhor. Eu quero queimar toda a minha vida no serviço de Deus e na adoração a Deus. E então ele diz: pagar-te-ei os meus votos, cumprirei os meus votos. Eu não vou ficar dizendo, eu vou servir a Deus sem servir. Eu vou lutar contra a pecaminosidade sem lutar. Não, ele está dizendo, eu vou entrar na tua casa e dizer: Senhor, eu estou lutando, dia a dia, matando um leão cada dia, mas eu não vou deixar os leões do pecado dominarem sobre mim. No versículo 14 ele diz: os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Ou seja, quando ele estava na angústia, ele diz aqui que: Senhor, eu estou passando pelo aperto. E tem salmo que ele diz: as muitas águas me cobriram. Eu estou numa situação de completo aperto. E ele diz aqui: nessas situações, eu que fiz votos. Eu disse: Senhor, me tira dessa inundação de problemas, de dificuldade, dessa escuridão onde eu não sei o que fazer. Porque o meu trato contigo, o meu compromisso contigo é para a vida toda. Toda a minha vida vai ser queimada para o Senhor em holocausto. E é onde ele diz no versículo 15: oferecer-te-ei holocaustos gordurosos, eu vou dar o melhor de mim para ti. Com incenso de carneiros oferecerei novilhos com cabritos. E ele chega em um determinado ponto da vida dele, que ele tinha de oferecer sacrifícios, e ele estava lá numa fazenda, e o dono da fazenda disse: não, meu rei. Ele disse: olha, eu quero comprar bois aqui, novilhos, para fazer um sacrifício para Deus. Aí o fazendeiro lá para baixo, lá, o rei disse: não, meu rei, eu dou os bois para você oferecer em sacrifício. Davi disse: não, eu não quero dar nada a meu Deus que não me custe alguma coisa. Como é que eu vou dar uma coisa para Deus que você já me deu? Então eu vou dar uma coisa que eu trabalhei, que eu me sacrifiquei. Eu quero dar alguma coisa, meu Deus, que me custou. No versículo 16 ele diz: vinde, ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Então Davi disse que eu quero testemunhar para vocês. Durante toda a minha vida, foi só bênção, até as lapadas que Deus me deu, até a disciplina, porque eu vi que Deus governa o universo, eu vi que vale a pena servir a Deus, que vale a pena se consagrar a Deus, e eu ofereci toda a minha vida a Deus em holocausto, para a minha vida toda queimar em holocausto a Ele. Vinde ouvir todos que temeis a Deus. Venham escutar o meu testemunho, que eu vou dizer para vocês que a coisa mais importante na minha vida foi me consagrar a Deus, foi servir a Deus, foi orar a Deus. No versículo 17, como testemunho, ele diz: a Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Ou seja, aonde eu vou, eu digo que o meu maior bem, a minha maior riqueza, o meu maior tesouro é Deus. Que o meu maior privilégio é ser um servo dEle, é ser adorador para Ele. Minha maior alegria é compor canções, cânticos para Ele. E então ele diz no versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ou seja, depois que ele pecou, a mulher adulta, Batseba, engravidou de um filho bastardo, porque o marido dela estava vivo, e ele orou muito para que o menino, filho dele, não morresse.
E Deus não atendeu. O menino morreu, aquele filho de adultério. Então, se eu tentar atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Veja bem, não é que Deus não quer dar. Em 1 João 3,22 diz: aquilo que pedimos de Deus recebemos. Mas por quê? Porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Mas a Bíblia diz que a vara é para as costas do pecador. No versículo 19, ele diz: mas na verdade Deus me ouviu, porque ele se arrependeu e se quebrantou, atendeu a voz da minha oração. Então ele diz: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, meus irmãos, esse é um salmo precioso. O nosso tempo já se extinguiu, mas o que é que eu devo oferecer a Deus? Ofereça o seu melhor para Deus, o melhor do seu tempo, o melhor da sua juventude, dos seus recursos. Não ache que sacrifício pouco é muito. Alguns nem para se arrastar para a igreja vêm. Venha, mostre para Deus que eu vim porque eu quero te adorar. Eu estou cansado, a coisa está difícil, mas como Davi, eu não quero oferecer ao Senhor algo que não me custe algo. Eu quero oferecer para ti a minha vida em holocausto. Esse é o meu voto, e que eu pretendo cumprir cada dia da minha vida, vivendo um dia de cada vida, cada dia para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, boa noite.